Olá, sou Artur Gaspar, ex-chefe de cozinha, agora já não sou mais, agora sou o gerente da empresa que criei, EGA Consultoria. E é aqui em EGA Consultoria que vos venho hoje apresentar um dos trabalhos efetuados aqui de apoio à gestão empresarial no que refere a restaurante, bar, cervejaria, por aí fora. Este, digamos, aplicativo feito em Excel, eu digo aplicativo porque ele está configurado de uma maneira que só na zona de introdução de dados há um acesso a fazer um input-output de dados. Todo o resto está bloqueado para não desprogramar as cerca de 200.000 macros programadas que incorporam esta folha de cálculo. É um número muito grande, mas é verdade. Deu muito trabalho a fazer e chegou-se a um ponto que estamos na versão 1.0 e que daqui a alguns meses irão ter já a versão 1.1, que aqueles que comprarem e começarem a utilizar vão receber a atualização com o input de dados da transação da 1.0 para 1.1, para 1.2, por aí fora, e ela será através do registro aqui de compra vitaliciamente atualizada e validada para a continuidade de trabalho correto e como deve ser. Ora bem, este trabalho, como eu estava a dizer, foi feito em diferentes versões. Nesta parte, da parte financeira, gestão de vendidos, como eu costumo dizer, não o descartar do vosso POS, que está ligado ao fisco, não é? Às finanças, não é o descartar do POS, mas é sim um complemento de informação para você, gestor, saber mais corretamente analisar a sua empresa e assim a poder articular dentro do território que pretende para a obtenção de melhores resultados, tanto a nível financeiro como a outros níveis de gestão. Esta planilha, folha de cálculo, como queiram chamar, portanto, ela foi criada em várias versões. Nesta versão 1.0 foi criada com a vertente português em euro, esta que estamos aqui no ecrã, uma outra versão portuguesa, mas os cálculos em real para utilização no Brasil, onde eu moro, apesar de ser português, como constatam, mas estou residente aqui no Brasil e estou em deslocação constante na Europa, tanto em Portugal, como na França, como no Luxemburgo, como na Bélgica, como na Suíça. Portanto, será o meu território, digamos, principal de trabalho. Ora bem, portanto, em português euro, português real, e como eu acabei agora de dizer, de acordo com os meus territórios, também fiz a versão francesa, euro, para a França, Bélgica, Luxemburgo, a versão francesa, franco suíço, para a Suíça, francofónica, e a versão francesa, dólar canadiano, para a zona francofónica canadiana. Esta que vos estou aqui a apresentar hoje será, pois, então, a versão portuguesa euro. Neste primeiro vídeo, vamos configurar, então, nesta primeira parte, os cabeçalhos. Como vêem, aqui em rodapé, temos diferentes ungletes de acesso por aí fora, ok? E vamos ter cozinha janeiro, bar janeiro, garrafeira janeiro, suplementos janeiro, cozinha fevereiro, e isto, é claro, com todos os dias do mês incluídos aqui dentro, ok? Mas isso depois iremos ver noutros vídeos. E que chegamos aqui, portanto,
à zona final, passando o mês de dezembro nestas 4 vertentes. Estão aqui em setembro, estão a ver já a quantidade de ungletes que são, em que eu chego aqui, portanto, na parte final, desculpem, fiz aqui uma asneirita, está aqui, portanto, garrafeira de dezembro, suplemento de dezembro, e chegamos à análise totais de diários, isto referente a janeiro, fevereiro, aqui uma de resultados finais referente a cada um dos meses, em que em baixo e aparecerá os gráficos referentes a todos esses movimentos e o gráfico referente ao total anual. Portanto, a nossa analítica estará aqui representada nestes cálculos. Portanto, aqui voltamos à cozinha de dezembro, portanto, bar, dezembro, suplemento, análise, estávamos aqui. E então aqui, conforme estava a dizer, temos um movimento anual em que nos vai aparecer janeiro, fevereiro, março, abril, por aí fora, os meses todos referentes aos movimentos imputados. Isto para a cozinha, a mesma coisa, referente ao bar, referente aos diários de garrafeira e aos diários de suplemento. Depois, no final, iremos ter ainda 4 folhas de cálculo que serão impressão de controle de cozinha, que depois explicarei o que é, impressão de controle de bar, impressão de controle de garrafeira, impressão de controle de suplementos. Estes mapas que serão impressos darão a possibilidade, inclusivamente, a um controle de inventário. Ora bem, voltando então aqui à nossa análise de hoje, vamos ter então aqui começar a configuração. E vamos notar o quê? Vamos notar já que temos aqui cabeçalhos com nome de empresa, slogan de empresa. Vamos aqui dentro, a cozinha janeiro, a mesma coisa, janeiro, por aí fora, vamos ter aqui uma série de dados que não estão configurados. Vamos então começar por configurar. E então na página de configuração começa já a ter uma noção das primeiras definições. Zona cinzenta e preta, zona que não tem acesso a input de dados. Zona zebrada tem a possibilidade de introdução de dados. Ok? E então aqui terei a definição para artigos de cozinha, aqui a definição para artigos de bar, aqui a definição para a minha garrafeira e outros que não couberam nos mapas em suplementos neste quarto quadro. Mas vamos então começar por configurar a nossa empresa aqui na folha. E então vamos meter, eu vou meter aqui EGA Consultoria, EGA Consultoria, perdão, houve aqui um erro de teclado. Ora bem, a denominação vamos ter EGA, que será Escola de Gastronomia Avançada. No slogan de empresa, vamos meter um que eu adoro, que é a cultura da comida. Então vamos pôr comida e cultura.
número de telefone fixo não vou deixar estar, não tenho nenhum. Vou meter aqui, eu estou, apesar de ser uma folha de cálculo para Portugal, vou-vos meter aqui com o meu número de telefone celular, telemóvel, conforme queiram chamar, WhatsApp, direto para mim. E então vamos ter o mais 55, espaço, isto é indicativo do Brasil, 71, o indicativo de Salvador da Bahia, seguidamente o número de telemóvel, WhatsApp, que é o 992 563285. Vamos ter aqui, vou colocar o meu e-mail, eu vou meter, portanto, Artur Gaspar ponto oficial arrobas gmail.com. Aqui vou deixar ficar porque o número de identificação fiscal, vocês aqui irão introduzir o vosso número, tá? Vou aqui meter só uma morada fictícia, Rua Infante Dom Henrique, que era a minha morada em Grândola, nessa última consultoria online. Grândola, o código postal eu não me lembro, peço desculpa. Vocês depois de introduzir o vosso código postal, a cidade, o distrito de Setúbal. País, como é lógico, nosso amado Portugal. Ano. Ora bem, esta folha de cálculo, como vocês terão acesso a ela, perpétua. Ou seja, ela será válida não só para 2026, mas será válida para 2027, 2028, por aí fora, da onde eu vos aconselho a deixar uma cópia de segurança vazia, tal e qual como vocês a importaram na compra na loja EGA Consultoria mais Shopify, deixá-la tal e qual, uma cópia, para que em 2027 virem aqui e meterem 2027. E assim, todos os cabeçalhos já foram alterados. Conseguem ver? Vamos aqui à cozinha, a mesma coisa, já tudo modificou, bar, a mesma coisa, por aí fora, por aí fora. Isto ao longo de todo o ano e inclusivamente nos mapas cá no final. Como podem ver, todos os cabeçalhos modificaram. A morada, grande, código postal que não tem, por aí fora, está ali escondido neste momento, no cabeçalho, Setúbal, Portugal, o meu e-mail, o número de NIF que não foi alterado, a designação da empresa, que é a Escola de Gastronomia Avançada, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, tenho todas as referências aqui. Ok? Voltando aqui, voltando ao princípio, às configurações, portanto, a primeira parte está configurada. Segunda parte, vamos configurar o nosso cardápio na cozinha, o nosso menu. E então vamos começar com o couvert. O couvert como item, o couvert como artigo. O couvert como artigo, vamos metê-lo, por exemplo, a 11 euros. E aqui posso meter a observação que entender, que achar necessário como empresário, deixei ficar este campo aqui para definirmos situações que a gente queira e que não queira que apareçam nos mapas. Depois, continuando com o couvert,
podemos ter o desenvolvimento do couvert. O couvert é composto por várias coisas, mas o cliente pode querer comprar só pão. E o pão, vamos metê-lo aqui a 2 euros. Pode querer comprar só patê de sardinha. Desculpe, aqui é o tipo. Couvert. E então aqui no artigo patê de sardinha. Por aí fora também 2 euros. Pronto, agora não interessa estar a fazer os 50 e tal, interessa que vocês entendam o funcionamento. Aqui eu vou meter as entradas, criando assim subcampos e a definição de artigo dentro do subcampo. Isto vai ser muito importante, não aqui, mas que fique já aqui definido, porque outras folhas de cálculo, questão e acabamento vão integrar no futuro com esta e dar a possibilidade de uma gestão integrada, com a gestão de estoques, com a gestão de produção, por aí fora. Então, entrada, vamos ter, por exemplo, aqui um croquete de javali. E vamos metê-lo a 12 euros. Vamos ter aqui um prato peixe em que vamos meter um robalo grelhado e vamos metê-lo a 18 euros. E vamos ter uma carne que vamos meter aqui uma bochecha de porco com migas e vamos meter a 22 reais. Vamos ter aqui uma sobremesa e que vamos falar, por exemplo, de uma sericaia. E vamos meter a nossa sericaia a 7,50. Ok? E então temos uma definição já de alguns artigos em cozinha que já nos aparecem ao longo do ano em toda a cozinha. Ok? Isto mês de janeiro, dia 1, dia 2, dia 3, aqui deixei ficar 27, vamos falar mais precisamente em 2026 e guardar 2027 para uma situação em que vocês já são mestres e já têm este tempo todo de atuação com a aplicação e no ano que vem já será uma ferramenta que estão extremamente habituados a trabalhar com ela e podem facilmente andar com ela. Portanto, como vê, janeiro, fevereiro, por aí fora, março, portanto, já me aparecem todos os meses do ano com esta definição. Vamos agora ainda nas configurações, vamos ao segundo mapa. O segundo mapa seria referente ao bar. Ao bar vamos meter águas. E águas vamos meter Água das Pedras. Muitas outras podemos meter. Vamos meter aqui, não sei, meter 5 euros. Vou meter aqui, por exemplo, um refrigerante. Vou meter aqui uma Coca-Cola.
vou meter uma cerveja, meter uma Sagres, vou meter café, então vou meter aqui um expresso, vou meter aqui um cappuccino, por aí fora. Esqueci de meter aqui os preços. Coca-Cola, vamos meter também 5 euros, a Sagres, cerveja Sagres, vamos meter também 5 euros, é tudo preços de especulação. Aqui os preços de 2 euros, o cappuccino 5 euros, ok? E como vêem, já temos aqui um mini cardápio de bar, em que eu chego aqui nas opções de janeiro bar, em que ele já me aparece aqui, ok? E a mesma coisa no que diz respeito à garrafeira. Na garrafeira vamos ter aqui branco, vinho branco, Douro, por exemplo, uma marca qualquer, não importa, vou meter só Douro. Vou meter aqui outro branco, Dão. Vou meter aqui outro branco, Alentejo. E a mesma coisa para 30, rosé, por aí fora. Ao longo das marcas tem aqui algumas posições para fazerem essa situação. E que eu vou meter aqui, por exemplo, uma Douro a 15 euros, aqui outra, uma Dão, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas pronto, só para variar os valores, 11 e outra aqui, Alentejo, a 20. Ora bem, vamos deixar esta tabela para outras situações que entendermos aqui meter, que não foram incluídas nestes 3 primeiros quadros, ok? Portanto, o princípio será esse. Agora, o que é que for aqui acontecer? Aqui, em termos de gestão, vou dar responsabilidades aos meus responsáveis em restaurante. Portanto, eu como patrão, eu como gerente, tenho os meus chefes, os meus responsáveis por cada um dos setores. Um em cozinha, chefe de cozinha, outro no bar, gestor de bar, chefe de bar, outro de vinhos, o sommelier, chefe de sala, por aí fora, não importa. Ok? E então, a cada um deles, eu vou imprimir folhas de controle, em que aqui na cozinha tenho assim, eu vou imprimi-las, tal e qual como elas estão aqui, e vou dar um bloco de notas com estas folhas, tal e qual como estão aqui, para a cozinha. A mesma coisa aqui para o bar, não é? Bem, está tudo referente ao bar. Esta aqui referente à garrafeira e esta aqui a outros artigos que agora ainda não temos nada, ok? Isto para quê? Cada vez que o seu POS descarrega um bolo na cozinha, sai na cozinha, vamos cá ver aquilo que a gente lá meteu, sai um couvert. O chefe de cozinha acrocha o ticket no seu pino, no passe, um bolo de cozinha que saiu, um couvert. Sai um croquete de javali, sai um robalo, sai uma bochecha. Então vai registar aqui mais um, por aí fora, ou por traço, conforme entender. Aí são vocês que gestionam, em que metem aqui a data referente ao movimento e vão guardar.
vão guardar e dar ao gestor. Neste caso, ao patrão, iriam-me dar a mim. Eu, com estas folhas, chego aqui à cozinha e começo a ter então os meus primeiros movimentos. Aqui estou no dia 2 de janeiro, vamos aqui ao dia 1 de janeiro, em que eu tive a 15 covel. Como vê, ele aumentou-me logo aqui o valor, em que vendi em separado 10 pães, vendi 2 patês de sardinha, vendi 8 croquetes de javali, vendi 25 robalos e vendi 30 porto com migas, bochecha de porco com migas, e vendi 20 sericaias. Ok? Em que me vai aparecer automaticamente o valor das vendas. Ok? Este valor de vendas vai automaticamente entrar aqui no final, análise de diários, análise de diários de cozinha. Ok? Como vê, já tenho aqui o meu primeiro gráfico referente ao meu primeiro dia de janeiro. Ok? Em que me aparece aqui o total de movimento, as quantidades vendidas, o valor total acumulado e o gráfico referente. Ok? Referente ao dinheiro, referente às quantidades de artigos, itens de artigos. E aqui, portanto, o gráfico com o movimento financeiro, no movimento financeiro anual, já com referência aos movimentos atuais do mês de janeiro. Isto tanto financeiro como de itens. Ok? Vamos então dar mais um impulso aqui em janeiro para começarmos a ter mais noções. E então estávamos no dia 1 de janeiro, não é? Vamos passar ao dia 2 de janeiro. É claro que esta aplicação você tanto pode utilizar com o notebook, como eu estou a utilizar aqui, como com uma tablet, como com o celular. Agora é assim de decidir como é que quero utilizar. Isso já é da sua gestão, da sua orgânica, da sua maior facilidade ou menor facilidade. Ok? Portanto, como eu dizia, vamos então aqui ao dia 2 de janeiro e vamos meter 5 covel, em que vendeu-se 3 pães, 1 patê de sardinha, 10 croquetes, 5 robalos e 5 bochechas e 10 sericaias. Ok? E já nos vai dar aqui também, que temos agora, tínhamos no dia 1 1.545 euros, temos no dia 2 458 euros. Se formos lá para o final, a análise de totais de cozinha, vemos que já temos 2 gráficos, 2 movimentos. E isto vai se perpetuar ao longo do mês, ao longo dos meses, dos dias dos meses e ao longo do ano. Aqui estamos a trabalhar com os totais acumulados de janeiro, como vê, total acumulado 2003 euros. Ok?